Olá, boa tarde. Está no ar a segunda edição do Jornal Câmara Notícia. Estamos ao vivo e vamos aos destaques. Projeto sobre a cobrança proporcional dos estacionamentos privados na cidade é vetado pelos vereadores. Campanha da Fraternidade número 55 é lançada na primeira parte da reunião ordinária. Dia Municipal da Educação Infantil é aprovado em turno único de discussão. A data vai ser celebrada todo dia 25 de agosto. E no quadro Olha Esporte Aí, confira a modalidade beisebol. Na quarta reunião ordinária, que aconteceu ontem, a Câmara criou uma comissão de representação para averiguar a real situação das ambulâncias do SAMU aqui na cidade de Campinas. Os parlamentares aprovaram na reunião ordinária que aconteceu nesta segunda-feira a criação de uma comissão de representação. Há sobre a mesa um requerimento de abertura de uma comissão de representação para que possamos investigar e acompanhar o informe jornalístico no que se refere às ambulâncias na cidade de Campinas. O que motivou o pedido dos vereadores foram denúncias da imprensa local de que apenas 3 das 12 ambulâncias do SAMU estariam sendo utilizadas para o serviço de emergência. Além disso, apenas uma delas estaria em condições adequadas de uso. Os parlamentares pretendem levantar o número de ambulâncias e se o atendimento é eficaz no município. A comissão terá 3 membros e será presidida pelo vereador Luiz Henrique Cirilo e como relator terá o vereador Zé Carlos. Praticamente todos os partidos presentes se inscreveram para o sorteio que definiu a terceira vaga, que ficou com Felipe Marquesi. Mas dizer que aqui não existe restrição de nenhum vereador que queira acompanhar essa comissão de representação. Eu, por exemplo, não estou na comissão de representação que verifica lá o Ouro Verde e tenho acompanhado quase todas as reuniões que essa comissão tem feito e também as diligências. Então, eu acho que aqui, não é porque tem 3 vereadores na comissão, que o resto estão proibido de acompanhar. Então, fica aberto para quem quiser acompanhar, fica à vontade. A Câmara manteve o veto total a um projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos que propõe alterações na lei da cobrança fracionada nos estacionamentos particulares de Campinas. Em setembro do ano passado, o prefeito Jonas Donizete sancionou uma lei de autoria do vereador Zé Carlos, determinando a cobrança fracionada nos estacionamentos particulares de Campinas. Quando você cobra uma coisa indevida daquilo que você não usou, você está usurpando as competências de outra coisa. Você está lesando o consumidor. Eu, por exemplo, chego 1 hora, eu pago R$10 para 1 hora de estacionamento. Se eu chegar 1 hora e 5 minutos, ele me cobra 1 hora e 30 minutos. Está errado, eu não utilizei esses 25 minutos. Então, quer dizer, eu acho que é lesar o consumidor. Depois disso, entretanto, o autor da proposta apresentou outro projeto, acrescentando à mesma lei artigos que determinam que o PROCON, órgão de defesa do consumidor, seja o fiscalizador da norma e que sejam aplicadas sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. A alteração também foi aprovada pela Câmara, porém vetada pelo prefeito. Na justificativa do veto, o Executivo argumenta que não há necessidade de uma lei municipal reforçar o que já prevê o Código de Defesa do Consumidor. Por isso nós invocamos o Código de Defesa do Consumidor, dando atribuições ao PROCON para que fiscalizasse isso. Mas a lei original agora está sob júdice, ou seja, está suspensa em virtude de uma liminar requerida pela Abrace, que é a Associação Brasileira de Grandes Consumidores. Eu não vejo nada de inconstitucionalidade na lei. Eu estou defendendo o consumidor para que ele pague realmente aquilo que ele utilizou. Entendeu? Então eu não vejo nada de inconstitucional. Nós entramos com um agravo na Justiça pedindo a derrubada da liminar. E nós combinamos com o Executivo que se essa liminar for cassada, derrubada, aí nós voltamos com o projeto. Então nós temos que aguardar a decisão judicial, que todo mundo sabe que é demorada e que você não sabe qual vai ser a decisão do juiz. Bem, você viu aí na reportagem que a lei está suspensa. Isso quer dizer que os estacionamentos de Campinas estão aplicando a cobrança normalmente, sem fracionar.
Foi lançada na primeira parte da reunião ordinária a campanha da Fraternidade número 55. Este ano, a Igreja Católica pretende refletir sobre a problemática da violência. Com o tema Fraternidade e Superação da Violência, a campanha da Fraternidade 2018, promovida pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, vai discutir as múltiplas formas de violência e as políticas públicas necessárias para a promoção da paz. A campanha está na edição de número 55 e traz também como lema: em Cristo somos todos irmãos. O primeiro, analisar as múltiplas formas de violência, considerando suas causas, consequências na sociedade brasileira. E o segundo, identificar, acompanhar e reivindicar políticas públicas de superação da desigualdade social e da violência. O documento também lembra que segurança pública envolve medidas não só no campo da segurança, mas educação, esporte, saúde, assistência social, tudo isso diz respeito à segurança. 13% dos assassinatos em todo o planeta são registrados no Brasil. De acordo com o presidente da reunião, o vereador Campos Filho, o número é cada vez mais preocupante. Toda essa violência que nós vemos aí pelo mundo, na Síria, bomba que explode, avião que cai, a gente fica tão estarrecido com tudo isso. O Brasil mata mais gente do que tudo isso que acontece lá fora. Grandes vítimas são principalmente os jovens na faixa etária dos 18 aos 25 anos. Quantos jovens seriam produtivos para o nosso país com a banalização dessa violência? Daí, então, a nossa preocupação em também lançar aqui com o tema Fraternidade e Superação da Violência. Para Rossini, o tema levantado pela Igreja Católica é importante porque pretende fazer uma reflexão de como enfrentar a realidade e tirar a violência do cotidiano. O tema desse ano, como todos sabem, eu acho que ele é muito importante e está cada vez mais presente nas nossas vidas, né? Nós vivemos num mundo cada vez mais violento, numa sociedade cada vez mais violenta, e todos nós, em alguma medida, direta ou indiretamente, somos autores ou vítimas dessa violência. Eu, na minha opinião, creio que a igreja, ela chama toda a igreja e a sociedade a essa reflexão. O padre Oswaldo Lanza lembrou que existem vários tipos de violência e que ela não está apenas relacionada aos crimes. Por isso, a importância de refletir também sobre as atitudes. Tudo que nós praticamos, o que nós assistimos pela mídia, pela imprensa, tudo que é injusto é uma violência contra o outro, contra o povo. Tudo que é injusto. Por isso que é preciso a gente ser fraterno. A campanha da fraternidade nos ensina a sermos fraternos. Outro ponto destacado na reunião foi a importância da família no combate à violência. Nós vemos que a violência não é uma semente, é um fruto. Se nós não tivermos uma semente bem tratada, uma semente com aquilo que nós queremos levar até as crianças, até nossos filhos, até a nossa esposa, até o marido, que seja uma água limpa, com o próprio Jesus, nas ações também, não só nas palavras, nós estaremos contaminando a semente, e a semente é a família. A nossa equipe conversou com o vereador Jorge da Farmácia sobre o substitutivo total ao projeto de lei número 111/16, que fala da obrigatoriedade da presença de intérprete da língua brasileira de sinais nos centros de formação de condutores de Campinas. Vamos acompanhar. Desde 2015, tramita na Câmara um projeto de lei de autoria do vereador Jorge da Farmácia, que obriga a presença de um intérprete de Libras nos centros de formação de condutores de Campinas. A proposta já passou em primeira discussão e agora o parlamentar apresentou um substitutivo total da matéria. Ele explicou o motivo da alteração. Porque já é uma lei federal que tem no CONTRAN
e eu coloquei essa resolução nesse projeto para que ele seja aprovado agora em segunda instância. Jorge da Farmácia falou da importância da lei. Eu resolvi fazer esse projeto para que essas pessoas possam ter a sua habilitação, sim. Só que tem muita resistência nas autoescolas, porque elas têm que contratar um intérprete de Libras. Ainda de acordo com o vereador, a lei será uma garantia que deficientes auditivos possam tirar a habilitação na cidade. Assim que for matriculado um aluno com deficiência auditiva, para que ele possa ter essas aulas com intérprete de Libras, que ele não seja prejudicado e nem financeiramente. Eu acho que o valor que uma pessoa paga teria que ser o mesmo valor para esse aluno deficiente auditivo. Ontem, na reunião ordinária, foi aprovado, em turno único de discussão e votação, a Semana e o Dia Municipal da Educação Infantil, a autoria do vereador Vinícius Gratti. De acordo com o projeto de lei, o dia 25 de agosto passa a ser considerado o Dia Municipal da Educação Infantil e a semana do dia 25 como Semana da Educação Infantil. O vereador Vinícius Gratti disse que, além de um reconhecimento para educadores e alunos, é também uma homenagem a Zilda Arnes, que nasceu no mesmo dia e já é homenageada pelo Dia Nacional da Educação Infantil. A ideia é reforçar, inclusive, a data do Dia da Educação Infantil, que é uma data comemorada desde 2012, nacional, né, dia 25 de agosto, que é o dia que homenageia a coordenadora e fundadora da Pastoral da Educação, Zilda Arnes, que nasceu esse dia, depois veio a falecer em 2010 no terremoto no Haiti. Então nós entendemos como fundamental debater essa questão da educação infantil, no caso, até 5 anos de idade. Nós sabemos pelos estudos, pelas pesquisas técnicas, que a criança forma o seu caráter, que depois vai levar por toda a sua vida até os 7 anos de idade. Então é importante discutir e debater esse período, que é um período que a criança precisa muito de atenção, de afeto, onde ela vai também, a partir dessa idade, atrair e buscar cada vez mais conhecimento. Então, nesse sentido, é importante que nós façamos a homenagem do dia da Semana da Educação Infantil. Amanhã o sol chega a aparecer pela manhã, mas rapidamente será encoberto pelas nuvens. A previsão de chuva para esta quarta-feira, a temperatura não sobe muito, mínima de 21 graus e a máxima não passa dos 27 graus. Em reunião solene aqui na Câmara, o jornalista Antônio Olinto Contente recebeu o título de cidadão campineiro. Natural de Cametá, no Pará, Antônio Olinto Contente trabalhou em jornais como O Globo e Folha de São Paulo. O jornalista mora há mais de 40 anos em Campinas e assina desde o início do século uma coluna de crônicas no caderno de cultura do jornal Correio Popular. Foi longe e há muito tempo que eu botei os pés nesse chão campineiro pela primeira vez. E como se isso fosse uma previsão do que aconteceria nos tempos seguintes, aqui cheguei trazido, com todas as honras, pelo amor. Fulminado pela paixão, fui convidado para um fim de semana no bairro do Cambuí, naquele longínquo ano. E, de imediato, na mesma medida em que já estava louco de amor pela menina, louco de amor também caí pela cidade, por este solo de Barreto Leme e de Carlos Gomes. Por proposição do vereador Rubens Gás e com a presidência do vereador Carmo Luiz, ambos do PSC, o parlamentar exaltou a história de vida do jornalista. Este paraense de Cametá, que por escolha decidiu brindar Campinas com sua ilustre figura, pensamentos, opiniões e valiosas crônicas, há muito já é considerado pela cidade um campineiro nato. O título que hoje recebe só vem solidificar esta condição. Este é o cidadão que defende e enaltece Campinas, mesmo quando recolhe-se em sua amada choupana encravada nas entranhas do Pará. Santo Deus, se eu tiver que ficar em algum outro lugar que não seja em Belém, que seja aqui. Decisões rápidas.
companheirismo e amizade. Esses são alguns dos ensinamentos do beisebol, que vem ganhando espaço entre os brasileiros. Olha o esporte aí, esse esporte é o beisebol, que a gente usa um taco e uma bola dessas de couro. Para conhecer mais sobre esse esporte tão conhecido no mundo, mas pouco divulgado aqui no Brasil, nós viemos até o Tozan. Confere aí no vídeo as curiosidades desse esporte. Então, o beisebol é um esporte que se joga entre dois times, de 9 jogadores cada time. O principal objetivo do jogo é marcar pontos. A marcação de pontos é feita através de corridas nas bases. O jogo é disputado em 9 entradas, com os times se revezando nas posições. Quando tem o taco, a equipe está no ataque. O rebatedor precisa acertar a bola com o bastão e correr até a primeira base para ajudar os companheiros que rebateram antes. Se ele consegue a rebatida perfeita, corre por todas as bases para marcar o chamado home run, a principal jogada do esporte. Já a defesa, composta por 9 jogadores, precisa evitar as corridas de qualquer maneira e pegar o taco novamente. Para isso, é preciso fazer 3 eliminações. Cada vez que o batedor rebate uma bola, se a bola está no ar e qualquer defensor pega direto no ar, ele é eliminado. Agora, se ele rebate e a bola está no chão, ele tem que correr e chegar na primeira base antes que um defensor pegar a bola e lançar para a primeira base. Se a bola chega primeiro que a pessoa que bateu, aí é eliminado. Uma das características do jogo é a comunicação por sinais. O catcher, que usa capacete e coletes de proteção, combina as jogadas com o pitcher, que faz 3 tipos de arremessos para atrapalhar o rebatedor. O que muda é a pegada, para lançar a bola rápida, a bola curva e a bola lenta. Além de ser muito popular nos Estados Unidos, o beisebol também agrada muita gente no Japão e nos países da América Central e ao redor do Caribe. Minha ideia, pessoal, no Brasil é ajudar o crescimento do esporte, que ele seja mais comum, seja mais conhecido pelas crianças, principal, tipo um convite para as escolas, para os pais, trazerem os filhos, treinar, e aí o esporte vai ganhar mais força. Na Associação Tozan, em Campinas, crianças a partir dos 5 anos de idade já começam a treinar. Ela ajuda muito na concentração, disciplina, né, na formação da criança, até de valores, né, companheirismo, um ajudar o outro, saber ganhar, saber perder. Isso é uma coisa muito importante para o desenvolvimento da criança, como depois, quando se tornar um adulto. Clara diz que, como o brasileiro em geral gosta de esportes, o país tem tudo para conquistar resultados no beisebol no futuro. Potencial tem. O que falta é o apoio, né? Porque o material é muito caro, né? Uma luva, uma bola, um taco é todo importado. Então, a gente não consegue massificar. Quando nós massificarmos, eu acho que ninguém segura o Brasil. O principal campo de beisebol da cidade é o da Associação Tozan, no bairro Village Campinas. O pessoal adora receber novas pessoas e por isso eu também me arrisquei em campo. Primeiro, aprendi a defender. Depois, fui para o ataque e até que não fiz feio não. Será que eu mudo de profissão? Olha só, hein? Como jogador de beisebol é um ótimo jornalista, mas continue como repórter que os telespectadores agradecem, viu, Rubão? Brincadeiras à parte, a modalidade está de volta aos Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio. Quem sabe a gente não assiste aí uma partida da seleção brasileira. Essa edição fica por aqui, a gente se vê amanhã, 12:30 na primeira edição. Até lá, tchau, tchau!